Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Opa, aqui. Vamos falar um pouquinho sobre 49ers e sobre o jogo que a gente viu contra os Colts, tá? Os 5 touchdowns do Brock e teve uma situação inusitada que eu vou passar para vocês, que saiu na coluna, digamos assim, do Grant, ou no canal do Grant, ele escreveu e que saiu na coluna dele, sobre o Brock e o quanto o Brock, o pessoal fala, ele é um fruto do sistema, bababá, é pão duro, aquilo lá, cara, eu não sei não, na boa. Eu não tenho essa certeza não, tá? E essa entrevista ou essa resposta que ele deu ao Grant a gente vai falar aqui, tá? O que aconteceu no jogo? Vocês devem ter visto meu vídeo de previsão. A gente previa um jogo muito apertado, principalmente porque a defesa do Indianapolis tinha vindo muito bem e era uma das principais defesas da AFC. E São Francisco deveria ter dificuldade, estava com dificuldade no jogo corrido. Muitos jogadores lesionados, seus principais wide receivers, no caso o Rick Pearson se machucou, né? O Brandon Ayuk eu nem falo, já falei que eu não vou comentar o Brandon Ayuk, eu acho que ele vai acabar preso, uma confusão, eu não vou meter nisso não, tá? Deixa pra lá o Brandon Ayuk. Mas aí o que aconteceu? E o Philip Rivers não estava indo 100%, não achava que ele ia lançar muitas bolas, mas foi o oposto. Vamos falar primeiro do ataque de São Francisco. 5 TDs do Brock e uma interceptação. Adendo, para mim a interceptação não foi culpa dele. E como é que eu faço isso? Mas a bola foi alta. Cara, é jogador profissional, Kendrick Bourne é um jogador profissional. Se ele passa pelas duas mãos do recebedor, o recebedor tem que pegar. Eu classifico dessa maneira. Então, eu acho que pegou nas duas mãos de Kendrick Bourne, ele não colocou a tempo, a bola pega mais ou menos no meio da mão dele e espirra para cima, então eu acho que poderia ser pego. De qualquer maneira, foram 5 TDs e só a performance do Steve Young no Super Bowl, que foi o quinto, né, o quinto título de São Francisco, que lançou mais, que foram 6 TDs, que é o recorde do Super Bowl, aliás. Então, uma performance de gala do Brock. Brock fez uma baita de uma partida, tá? O time inteiro jogou muito bem, mas a defesa teve problemas, e a gente vai falar sobre elas agora, tá? O que aconteceu? O primeiro tempo, São Francisco tomou um calor do Philip Rivers, e a gente não esperava. Ao mesmo tempo em que eu esperava uma dificuldade com o jogo corrido, que era difícil parar o Jonathan Taylor, que é um dos melhores running backs da liga, o São Francisco parou. Menos de 3 jardas por carregada, foi 2,8 por carregada. E em contrapartida, o jogo corrido do São Francisco funcionou muito bem com o Christian McCaffrey. Foi a primeira vez que ele passa de 5 jardas por carregada contra uma defesa muito boa contra o jogo corrido. Isso pode significar que o McCaffrey voltou às boas condições, digamos assim, né? Christian McCaffrey. Mas de qualquer maneira, vamos voltar aqui à defesa, porque o Christian ele foi um jogador simplesmente espetacular. Voltou a ser o Christian McCaffrey 2 anos atrás. Vamos torcer para que ele continue. Se continuar assim, os Bears vão ter muita dificuldade. Seattle vai ter muita dificuldade e terá sim, aí sim, São Francisco tem uma chance maior de chegar ao Super Bowl. Mas a gente vai falar sobre isso depois em outro vídeo sobre o CMC, tá? Então, o CMC jogou muito bem, 2 TDs, corrida, muito bem e tudo mais. Vários jogadores machucados, a gente achou que o Brock não ia jogar muito bem, ou ia forçar muita bola com o CMC e com o George Kittle. Ele não, ele espalhou, jogou para todo mundo. DeMarco Robinson marcou touchdown, Kendrick Bourne, Jawan Jennings. Então, assim, Jake Tonges, cara, foi um jogadoraço. Pegou um fumble, fez um touchdown, porque para mim ele fez o touchdown, depois não foi marcado, depois ele foi marcado com o Christian. Então, assim, o São Francisco jogou muito bem. Eu acho que quando não tem aquela estrela que obriga a ter que jogar a bola para ele, porque o Kittle pode ser essa estrela, mas ele não é assim. Para mim, o George Kittle, ele é um dos caras mais para o time que eu conheço. Ele pelo outro lado é o Fred Warner. Então, eu acho que o Brock jogou muito bem, tá? Fez 5 TDs e tudo mais. Mas vamos falar um pouco mais da defesa. A defesa de São Francisco, que vinha com muita dificuldade com o jogo corrido, muita dificuldade com o passe, teve que fazer o seu ajuste no segundo tempo. Foi obrigatório. Philip Rivers dissecou, jogou para quem ele quis. E atenção, ele não fez aquele passe de 45 jardas, de 50 jardas. Não, ele fez aqueles passes curtos que o Rams fez contra São Francisco. Lembra do Rams? É só reassistir o jogo, você vai ver. Então, aquela jogada ali, mais ou menos pelo meio, onde tem os linebackers, é ali que o Philip Rivers jogou e aonde eles vão tentar segurar o Kelly
Caleb Williams ali. O que aconteceu? São Francisco segurou muito bem o jogo corrido e fez ajuste no segundo tempo. Fez um ajuste ali de marcação, o Malik Mustafa começou a marcar um pouco mais no meio e funcionou muito bem. Tá? Robert Saleh é uma das mentes brilhantes defensivas da NFL. Então ele conseguiu fazer os ajustes necessários. São Francisco fez uma partidaça. O segundo tempo da defesa foi muito bom. Só para você ter uma noção, o Dee Winters jogou muito bem com o Fred Warner. Depois que o Fred se machucou, ele se tornou um dos piores linebackers da liga. Tanto em cobertura de passe, principalmente, missing tackles, errando. E ele melhorou, jogou muito bem com o Bethune, né, que foi a dupla dele. Jogou muito bem. Inclusive, pegou a pick six, né, interceptou o Tyler Warner. Interceptou o Philip Rivers, numa bola que ia para o Tyler Warner. E voltou para touchdown. Então, ou seja, melhorou muito. E se São Francisco continuar melhorando assim, cara, eu acho que tem uma grande possibilidade sim de chegar ao Super Bowl, tá? Tem sim essa possibilidade, caso continue melhorando. No que a gente pode falar do Brock, em sua melhor performance, a gente recebe muita crítica, muita gente falando, mas ele é do sistema, é um jogador de sistema, porque o Kyle Shanahan é o sistema, que cara, eu não sei não, tá? Porque a resposta que ele deu para o Grant Cohn, no canal dele agora, que está aqui no canal dele, um dos vídeos de hoje, é que, lembra, se você for assistir o jogo, tem uma hora que ele parou, que eu achei que fosse falta de comunicação, não estava funcionando, mas ele falou que não foi isso não. Segundo ele, pode até ter falhado um pouco, mas o grande problema era que a chamada era ruim, ou seja, o técnico chamou ruim, ele falou, essa chamada não funciona, troca aí. Foi mais ou menos assim. Ou seja, ele fez a chamada, ele mudou a chamada, o que é muito raro hoje em dia. Hoje em dia, o QB faz só o que o técnico manda. Ou seja, se ele percebeu que tá ali e que não ia funcionar a jogada e disse que essa jogada não ia funcionar, é porque ele não é qualquer um. Então ele conseguiu fazer a modificação da jogada e a gente viu várias coisas que se colocam ali com o Brock. E quem conhece o Brock fala, não, o cara sabe jogar, o cara joga bola. Claro, gente, ele não é o Brady, tá? Não é Drew Brees, não é Aaron Rodgers, não é Peyton Manning, não é. Mas ele vai ter o seu lugarzinho sim. E eu já fiz vários vídeos aqui com ele, sobre ele, dizendo que ele vai ficar muito tempo na liga. Seja ele como titular ou como reserva, ele vai ficar muito tempo, porque ele toma a decisão certa, ele é atento a muitos detalhes, ele sabe tudo que acontece no jogo. Muito inteligente, é um jogador muito inteligente e que toma as decisões corretas, na sua maioria das vezes. Veja bem, se ele não lançar a interceptação, é muito provável que São Francisco tenha chance de ganhar. Pode ser que não ganhe os jogos, mas tem a chance de ganhar, se ele não lançar a interceptação. Tá? Nesse caso, nesse jogo, ele lançou a interceptação, sim. Claro, já foi no final do jogo e tudo mais, não foi responsabilidade dele. Então não foi ele que botou a bola para fora, mas na estatística conta com interceptação, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala sobre os Pro Bowlers de São Francisco. Um abraço a todos e até a próxima.